microsievert, becquerel, iodo 131, césio. Da noite para o dia, fomos bombardeados por uma série de termos que não fazem parte do dia a dia. Mas por mais complicada que a situação pareça, a população não tem por que ficar em pânico. Tranquilidade. É isso o que recomenda o médico especialista em medicina nuclear Eduardo Nóbrega. Nessa entrevista exclusiva ao JPTV, ele responde às principais dúvidas da população. Por que esse medo da radiação? O risco que existe para a saúde é principalmente da radiação da radiação beta e da radiação gama, porque a radiação gama atinge uma distância bastante grande e a radiação beta ela tem uma probabilidade alta de produzir dano celular no DNA quando encontra esse DNA. Claro que tudo isso é proporcional à quantidade, à distância e o tempo em que você fica próximo de uma fonte. E também existe uma questão importante, e que muito claro que uma coisa se chama exposição e outra é contaminação. O governo tem tomado as medidas corretas? O que o governo japonês fez? As agências de segurança? A coisa mais razoável possível. Existe um foco de possível risco, a gente afasta a população e vai afastando essa população da área onde esse risco possa ocorrer, não porque existe algo errado lá, mas porque pode vir a existir. Então, num momento como esse, você precisa retirar as pessoas de lá. Como o Japão é um país extremamente populoso e com alta densidade demográfica, retirar pessoas de um raio de 20 quilômetros de uma usina significa quase 250.000 de pessoas. Então isso faz uma movimentação. O que a gente vê muito nas fotos e etc. são as pessoas saindo das áreas de risco, elas são monitoradas, aqueles aparelhinhos que são passados nas pessoas são para avaliar se elas têm radiação. De onde vem essa radiação? Essa radiação já estava na Terra, de onde nós tiramos. Essa radiação não nasceu do nada. Não é como a radiação que ocorre numa bomba nuclear, que é produzida imediatamente e liberada através de um evento bélico. Então essa radiação foi concentrada para produzir energia na usina. Nosso medo, realmente, é se essa usina não consegue manter a situação de arrefecimento, de resfriamento, e ela começa a derreter, e esse material sai nessas nuvens e possa se depositar em algum lugar, e possa vir a contaminar algum alimento, que possa vir a contaminar uma pessoa. É muito diferente do drama de uma bomba, de uma explosão, de uma contaminação em volumes altos, como infelizmente a gente já viu acontecer antigamente na história, né? O que acontece se uma grávida tomar água contaminada? Isso é uma coisa tem que ficar muito clara, porque nós usamos quantidades muito maiores para exames e tratamentos, né, de crianças e mães, e não maiores um pouquinho mais, mas centenas de milhares de vezes maiores, e são limites seguros para uso humano. Mesmo nos tratamentos continuados, a gente estuda o uso de iodo 131 para tratamento de tireoide, câncer de tireoide, desde 1948. Existem 70, 80 anos, né, de experiência dentro dessa área e muitos estudos e diversos estudos realizados no mundo inteiro mostrando que mesmo pacientes que foram submetidos a regimes de altíssima dose para tratamento tiveram nenhuma alteração com descendentes, alterações genéticas próprias. Isso é um pouco do medo que a gente realmente tinha e sempre teve, né, com o fantasma da radiação para finalidades militares. A chuva ajuda a espalhar a radiação. O problema da chuva é se ela chove em uma área de alta contaminação, por exemplo, do lado da usina, ela leva essa água para algum lugar. Se ela levar para o oceano é ótimo, porque o oceano contém trilhões de litros de água, onde essa radiação vai se diluir e vai acabar chegando perto do ambiente. Se você leva isso para um rio ou para algum lugar, ele pode chegar a algum reservatório, mas sempre, a cada segundo que passa, a coisa vai ficando mais diluída, mais diluída, mais diluída, vai chegando a um ponto em que essa diluição é como se fosse um remédio homeopático, praticamente você não detecta mais. Então a ideia da água, enquanto o vento está soprando para o oceano, é muito mais seguro. Qual o risco de contaminação por alimentos? Essa quantidade detectada agora, mesmo que você ingerisse aquele brócoli ou espinafre que foi detectado, não teria problema nenhum. Nada. A maior parte desse iodo também mais de 95% é eliminado pela urina assim que você digere. Ele não fica no corpo.
Então, essa quantidade mesmo, aquele espinafre poderia ser comido, ele só está um pouco acima do que se permite. Ele não causaria nenhum dano genético, nenhum problema de saúde, nenhuma queimadura, nenhuma coisa grave em ninguém. Mas ele não deve ser, porque ele contém mais do que aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda de radiação em cada produto. O consumo de peixe oferece perigo? Olha, está sendo monitorado todo o material que sai do mar. Se você monitorar é medir um peixe e ele não tem nenhuma radiação, ele é um peixe normal. Você pode comer sem problema nenhum. E nenhum alimento hoje está sendo liberado sem ser monitorado da região, porque é uma coisa básica, né? Eu não vou jogar fora um alimento precioso no momento desse, né, porque ele veio de uma região onde tem um risco. Eu só vou descartar e jogar fora esse alimento se eu detectar nesse alimento contaminação. Porque isso não ocorre em todos os peixes ou em todos os espinafres. Isso pode ser uma coisa isolada em um determinado ponto. Então, como todo alimento está sendo testado por essas equipes, definitivamente, tudo que sai e está sendo disponível para consumo é seguro. A partir de quanto microsievert de radiação corremos perigo? Esse é um problema até para a ciência. Porque depende de como ela vem, de onde ela está, se ela é incorporada, se ela vem. E isso é uma coisa muito difícil de você medir. Nós sabemos que nós fazemos exames com muito mais de microsieverts todo dia, tomografias, ressonâncias, né? E não fazem nenhum mal para a sua saúde. Existem limites para cada um. Agora, a dificuldade é definir como e aonde. Não se pode pegar e trabalhar com números numa situação dessa. Se a gente imaginar, por exemplo, 1 litro de água que tinha 300 becquerel que foi detectado, para se ter uma ideia, um exame seguro de uma pessoa se usa pelo menos 3.700 megabecqueréis. Isso significa mega, 10 a sexta, vezes 10 a terceira, contra 10 a segunda. Ou seja, é uma proporção de um grão de areia para uma montanha. Existe razão para o pânico? Não existe nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão para nenhum tipo de pânico hoje no Japão. Na verdade, eu acho que as coisas estão sendo conduzidas de uma maneira brilhante, coerente, muito séria, e está absolutamente cada dia mais sob controle. Eu espero que em breve a gente possa estar sorrindo de novo, que está tudo voltando ao normal. E para quem não sabe o que fazer, seguem recomendações do médico. Olha, a minha mensagem é bem simples. Eu acho que confiar nas equipes técnicas que estão lidando com esse problema, eles estão caminhando estão na direção certa, eles estão protegendo a população, eles estão fazendo tudo o que é possível, recomendável e até mais do que recomendável para garantir a segurança de todo mundo. É claro que a gente não pode fazer nada melhor do que eles, além de seguir as instruções dessas equipes à risca. Se eles disserem não fique aqui, é porque não é para ficar. Se eles disserem pode ficar, pode ter certeza que é seguro.